técnica a entrevista com o diretor do Grupo Extra, que esteve aqui em Araçatuba. Qual era o nome Alberto mesmo? Fissori. Alberto Fissori. Por favor, então, vamos colocar a entrevista no ar. Doutor Alberto, começar a nossa conversa de hoje perguntando para o senhor por que a escolha da área no bairro da Prata para a implantação do Centro de Gerenciamento de Resíduos. Pois não, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Sérgio, à Folha da Região, à Sociedade de Araçatuba, uma oportunidade ímpar para que a gente possa prestar esclarecimentos e desmistificar um pouco, né, essa preocupação que hoje está pairando sobre um empreendimento de caráter extremamente importante, não só para a cidade de Araçatuba, mas também para o desenvolvimento de toda a região, né? Mas já entrando à sua pergunta, Sérgio, por que se escolheu essa área, né? Primeiramente, o Grupo Extra, é importante se falar que o Grupo Extra é especializado na implantação de empreendimentos dessa natureza, né? O aterro sanitário é apenas um dos componentes de um centro de gerenciamento que vai ser instalado na cidade de Araçatuba ou estamos pretendendo instalar. A escolha da área é o primeiro critério para você saber se a área é adequada ou não. Então, primeiramente, o que fizemos? Escolhemos uma área que está distante do aeroporto, escolhemos uma área que está distante do centro urbano, escolhemos uma área onde os impactos que possam causar sejam mínimos. Doutor, e falando em relação ao transporte, o empreendimento ele prevê que existe a possibilidade dele receber resíduos de até 31 municípios da nossa região. Como é que vai ser esse transporte? Vai ser caminhões? Vai ser utilizado a malha rodoviária para chegar até a CGR? Perfeito. Na verdade é o seguinte, o CGR ele vai funcionar mais ou menos, eu gosto de usar essa comparação, como um shopping center. Ele vai abrir suas portas, né, e vai atender os clientes que necessitarem de nossos serviços. Então, inicialmente, nós não iremos fazer o transporte. O transporte caberá fazer as empresas ou os poderes públicos que resolverem nos contratar, né? O sistema viário comporta, e isso também é objeto do estudo de impacto ambiental, né, o volume de resíduos previstos para receber nesse tipo de empreendimento. Já conhecendo agora um pouco do perfil do empreendimento, eu pergunto para o senhor quais são as vantagens para as prefeituras da região, para as empresas, com a instalação desse projeto. Que tipo de vantagens os municípios terão, de uma maneira geral? Primeiro, adequação. Adequação ambiental de forma correta. Vai se deixar de utilizar lixões para se utilizar um aterro sanitário. Isso é uma diferença brutal. Um é ambientalmente adequado e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos fala exatamente isso, você tem que substituir lixão por aterro. E outro aspecto mais positivo para Araçatuba é que ela vai ter a possibilidade, se ela sim resolver utilizar dos serviços, né, mediante concorrências públicas, licitações, todos os processos administrativos, né, que são naturais, né, vai também deixar de ter o seu equipamento ao lado de um aeroporto, né? Que também hoje já não é mais possível. A lei ela foi editada em outubro deste ano e ela entra em vigor em abril do ano que vem. O projeto de vocês, ele prevê o recebimento de resíduos da indústria não perigosos. Ele vai atender também uma parcela do empresariado local que hoje precisa encaminhar o seu resíduo para outras regiões do estado de São Paulo, até muitas vezes com um custo elevado por conta das distâncias que esse transbordo acaba tendo? Com certeza, Sérgio. É importante também salientar que todos os empreendimentos da ES são dotados de ISO 14001. Então, o que ocorre? Grande parte das empresas, elas têm o seu balanço econômico-financeiro, né, as suas demonstrações de resultados, mas também elas têm seus balanços ambientais. Né? Todas as empresas elas buscam, né, uma conformidade ambiental. E a partir do momento que ela dispor dos seus resíduos num local ambientalmente adequado, e ainda mais se essa empresa, esse empreendimento for certificado, isso vai trazer muitas vantagens competitivas para essas empresas. Doutor, em relação ao projeto do Centro de Gerenciamento de Resíduos, há riscos ambientais para a região de instalação e quais são esses riscos? Eu lhe falo o seguinte, risco em tese sempre existe, se de repente cair um meteoro ali e estourar tudo, acontece.
mas na verdade são riscos estatísticos, porque todas as medidas, concepções de engenharia e concepções técnicas são feitas para que esse risco não exista. Existe um monitoramento constante. Quando você faz um empreendimento desse, você faz poços, né, em volta dele, justamente para monitorar a qualidade das águas de forma constante, né? Então, os riscos são minimizados, são mínimos. Na verdade, estatisticamente, você tem que considerar risco, porque tem coisas, como eu te disse, né, na brincadeira, cai um meteoro ali, você não tem como prever isso, né? Mas, na verdade, a população circunvizinha ela pode ficar tranquila, que ela não vai ter suas águas subterrâneas contaminadas. Um lixão contamina, um aterro sanitário não. Se eventualmente a CETESB apontar que não é viável a instalação do empreendimento aqui no município, a CETESB tem mais órgãos ambientais, a empresa tem um plano B, teria uma outra área para, não só no município, mas também na nossa região, para pensar na instalação desse aterro? Na verdade, nós não temos ainda traçado um plano alternativo, né? Até porque, como lhe disse, né, durante muito tempo nós prospectamos e verificamos quais seriam as áreas ideais para a instalação desse tipo de empreendimento. Então nós temos assim a certeza que, logicamente, respeitado a opinião dos órgãos técnicos, né, aquela área ela tem o potencial e ela tem as características para atender esse tipo de empreendimento. Em eventual possibilidade, em tese, de se rejeitar a possibilidade de se instalar, a empresa ainda não sabe qual a postura que ela vai adotar. Simplesmente, naquela área não pode, vende-se a área e pronto. Existe aí, a empresa coloca um objetivo aí, atender 31 municípios, que geram em torno de 235 toneladas. Mesmo que a gente receba o município se responsabilizasse por esse volume, sobrariam em mais de 700 toneladas aí, que certamente virão de fora, né? Então, a princípio, eu sou contra justamente pelos dois fatos citados aí, pelo local ser totalmente inapropriado e pela região, pelo município não demandar um empreendimento desse porte. Tá bem. Boa tarde a todos, meu nome é Geocino Augusto da Silva, sou secretário da Associação dos Produtores Rurais lá do bairro da Água Limpa, também presidente do Conselho Municipal e do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Estou também, junto com o OST, fazendo parte desse grupo que trabalha contra a instalação desse aterro sanitário aqui no nosso município, por várias razões. Primeiro, começa pelo interesse dos produtores daquela região, que é uma região rica, de altamente produtiva, com hortifrutis, produção de leite, uma região que está ali instalado várias indústrias, uma, por exemplo, é a Colorvisão, com aproximadamente 1.500 funcionários, e também representante da sociedade araçatubense, como cidadão araçatubense, filho da Araçatuba, que acredito que um empreendimento dessa natureza não atende às nossas necessidades. É por isso que nós estamos trabalhando contra esse empreendimento. Tá bem. Vamos lá, Paulo. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Fenelon, eu sou engenheiro civil, eu tenho uma especialização aí, uma atuação de mais de 25 anos na área ambiental, e tanto no Brasil quanto no exterior. Tive a oportunidade de participar de projetos em aterros sanitários no Brasil e fora do Brasil. E isso me trouxe um conhecimento bastante amplo de vários processos operacionais e funcionais de aterros classe 1, classe 2, classe 3. E eu estou aqui a convite do Petito. Como técnico, como engenheiro, eu não conheço esse projeto, eu teria que conhecer um pouco mais o que ele contempla, o que ele previne, o que ele propõe como modus operandi, tecnicamente falando. Então, nesse momento, nesse ponto, como engenheiro, seria prematuro emitir alguma opinião, até que eu conhecesse mais profundamente o projeto. Mas, como araçatubense, eu tenho as mesmas preocupações que eles, que todos, de que
o que se faz hoje, e se não fizer dentro de uma condição muito controlada, muito restrita, amanhã, daqui 5, 10, 15 anos, todos nós vamos nos arrepender por não ter falado nada antes. Então o momento é esse. É uma situação de conhecimento, né, para poder depois emitir uma opinião de valor. Eu acho que, de acordo com eles, a minha preocupação inicial, pelo pouco que eu ouvi até agora, é justamente com a localização. Eu acho que a localização é delicada. Por hora, então, você prefere não emitir uma opinião de valor. Uma opinião. Eu preciso Tá entender joia, um pouco tá mais. joia, Paulo. Então, vamos lá, o Ricardo. Ricardo Faganello, sou engenheiro civil e eu estou aqui como membro de um grupo que surgiu na internet há 3 semanas e hoje deve ter algo próximo de 2.000 membros atuantes e eu sou contra a implantação desse aterro sanitário regional. Porque eu acho que Araçatuba, eu não sei os volumes, mas acredito que pode triplicar o volume de detrito, de lixo que possa vir para cá, e nós vamos estar recebendo uma atividade, vamos dizer assim, que é uma prestação de serviço, pelo que eu entendi, que pode trazer risco ambiental até de grande monta para a cidade. Então hoje o nosso risco ambiental seria com o nosso lixo local. E agora você vai fazer uma ampliação expressiva e podemos ter... Então eu não estou ainda nessa questão do ponto. Eu acho que com relação ao local escolhido, eu acho um tremendo absurdo. Não estou chegando nem nesse mérito. Eu sou contra, em princípio, eu sou contra a instalação desse aterro regional. Agora, se falar do ponto da Gualimpa, eu acho um absurdo sem precedentes. Ok, vamos na sequência. Boa tarde a todos. Eu sou o Alexandre Martinelli, sou biólogo de formação, atuo na área ambiental há mais de 15 anos, já participei da elaboração de diversos estudos ambientais e represento a equipe técnica que elaborou o presente estudo de impacto ambiental referente ao CGR proposto para Araçatuba. Eu sou a favor do empreendimento, uma vez que, do ponto de vista técnico e legal, os dados, os resultados dos estudos realizados levam a essa conclusão, de que o empreendimento é ambientalmente viável e será extremamente benéfico para toda a região de Araçatuba. Ok. Olá, meu nome é Alex Schlosser, eu represento a Estre. A Estre é uma empresa que iniciou as suas operações na década passada, e então o que ela vem propor para a região de Araçatuba não é um empreendimento tentado, é algo aquilo que ela já conhece, ela tem a experiência de fazer, e eu tenho, pretendo aqui esclarecer eventuais dúvidas e esclarecer eventuais pontos que possam ter ficado talvez um pouco distantes da sociedade, que estão sendo analisados pelo Estado, que é quem tem o dever de analisar a viabilidade ambiental desse tipo de empreendimento, com a proposta da empresa, das seguranças que nós já temos aí reconhecidas, os empreendimentos que nós operamos, dos 22 centros de gerenciamento de resíduos que nós temos aí espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Então a ideia é trazer nessa conversa, ter a oportunidade de fazer a Estre ser conhecida, melhor conhecida aqui na região. Ok. Olá, boa tarde, meu nome é Salomé Macedo, eu sou jornalista e sou, digamos assim, porta-voz do grupo Araçatubenses contra o Lixão, que é uma comunidade criada na internet, especificamente no Facebook, há aproximadamente 3 semanas, congrega aí cerca de 2.000 pessoas e é uma entidade que tem como em comum a rejeição à ideia de implantação desse empreendimento, primeiro pelo local escolhido, o Cinturão Verde, e que gera alimentos e abastece a cidade, inclusive a merenda escolar. Segundo, porque é uma região que,
pelo plano diretor é de interesse agrícola e ambiental. Tá? Então, seria lógico você manter ali um aterro sanitário numa área cuja prioridade é a produção agrícola. Terceiro, pelos riscos que representa um aterro com essa capacidade, tendo que receber lixo de outros municípios, com 300, 400, 500 caminhões trafegando não apenas pelas estradas no entorno do empreendimento, mas possivelmente pelas ruas da cidade. E pelos riscos que esse empreendimento representa, não só na questão ambiental, mas também na questão social, a desvalorização das terras dos produtores, inclusive com produtores ligados ao programa da agricultura familiar, e pelos riscos de saúde para a população da cidade como um todo. Ok. Meu nome é Carlos Arantes, eu sou engenheiro agrônomo e auditor ambiental, atuo há 29 anos na área, com alguns trabalhos publicados, inúmeros trabalhos publicados, livros na área, sou professor de perícia ambiental e de avaliação de impactos ambientais. A minha visão sobre o processo, ela é única e exclusivamente técnica e ajustada ao ponto legal. Né? E existem alguns pontos, que eu chamo de pontos negros, no procedimento todo, que não me convenceram enquanto técnico que a forma como está planejada, ela é ambientalmente sustentável, ela é ambientalmente segura, tá, de se implantar. Como cidadão, eu entendo que o prefeito devia ter feito a lição de casa e obtido recursos a fundo perdido do governo federal para construir o aterro que tratasse o lixo da cidade de Araçatuba, do município de Araçatuba, sem que precisássemos tratar lixo de outros. Se ele não conseguiu fazer essa lição de casa e tratar o nosso lixo, ele quer passar isso para uma empresa particular, que, divergente do que está nos projetos e tudo mais, a partir do momento que ela receber autorização de trabalho, ela pode inclusive importar lixo de qualquer outro país. Não haverá nada que a restrinja isso, e não só os 31 municípios. Então, do ponto de vista técnico e do ponto de vista legal, para mim isso aqui não está esgotada a matéria. Existem pontos aqui que não foram muito bem discutidos. Estou analisando em termos do próprio trabalho de vocês, do próprio trabalho deles com relação ao EIA-RIMA. E com relação também à questão de falta de legislações específicas do município de Araçatuba, tornam frágil a análise e autorização de qualquer tipo de empreendimento que possa causar dano ambiental. Não falo único e exclusivamente no caso do Centro de Gerenciamento de Resíduos, mas de qualquer outra atividade que possa causar risco. Nós não temos o Código Ambiental Municipal, nós não temos lei de uso e ocupação do solo, nós não temos um plano de resíduos sólidos. Então, por conta disso, tá, fica temerário aprovar qualquer atividade que não esteja totalmente adequada à questão legal. E não está porque o município não está completo. A lição de casa ainda não foi feita. Ok, na sequência, a senhora. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando os moradores do bairro da Prata, onde possivelmente estão querendo instalar esse CGR. E eu estive naquela audiência pública do dia 27 e eu saí de lá horrorizada com o que eu escutei. Porque aquela área é uma área de produtividade. Eu faço parte desse projeto Agricultura Familiar, entrego para merenda escolar. E eu gostaria de saber o que vai ser o futuro dessas crianças, que tipo de alimentação pretende oferecer a essas crianças. Porque eu moro a 500 metros de lá, faz mais de 10 anos que eu entrego para merenda e para instituições aqui da cidade. E eu gostaria de obter uma resposta disso. Que tipo de alimento será fornecido às nossas crianças e a essas pessoas, a essas entidades que estão aqui na cidade? Esse é o que eu tenho é o meu protesto com relação a esse empreendimento que eu estou totalmente contra. Eu gostaria de dar sequência a esse trabalho agora, pedindo para que na mesma ordem cronológica sejam feitos questionamentos à empresa, ao Grupo Estre, sobre eventuais dúvidas e razões até mesmo que possam, de repente, tornar
essa ideia desse aterro uma outra realidade, que seja num outro local, enfim, para que a gente possa ter um panorama melhor, né, do que a empresa tecnicamente pode oferecer para o município, né? Eu acho que instalando no local ou instalando em outro local, a gente sabe que tratar do lixo é algo importante para a sociedade, né? Eu acho que o que a gente percebe que fica bastante em dúvida às vezes é o quanto de lixo, se a cidade quer receber o lixo de outras localidades e o fato de ser na zona rural, que é onde são abastecidos aí por alimentos, né? Tem a própria Nestlé, a questão do leite, que de repente a gente pode ganhar de um lado, perder de outro. Então, eu acho que a partir dessas dúvidas a gente vai conseguir chegar talvez num denominador aí que possa nos aclarar uma solução que possa vir de encontro com os interesses da comunidade também. Então, o Washington, fica à vontade, para os nossos representantes aqui, a quem agradecemos a presença, né, o Alexandre Martinelli, que é biólogo, né, da equipe técnica que elaborou o projeto aqui do nosso de Araçatuba, né, e o Alex Schlosser, é assim que se Schlosser, que pronuncia, né, que vem representando o grupo Estre aqui, atendendo aí também ao nosso convite para que a gente possa colocar para a comunidade local, né, as dúvidas que tenham inerentes ao projeto. E antes, Washington, de você dar sequência, eu gostaria de reforçar, você que está em casa, pode também participar desse programa. Basta você ligar no 36367732. Se você quiser fazer a sua pergunta ao vivo, nós podemos colocar você no ar também para fazer a pergunta aos representantes do Grupo Estre ou aos nossos convidados em geral. Então, 36367732 e também através da nossa página no Facebook, que é o facebook.com/TV Araçatuba. Fiquem à vontade, pois é assim que a gente acredita, com a informação bem discutida, que a gente acredita que nós vamos ter rumos melhores aí para as nossas ações dentro do município. Então, Washington, por favor. Petito, eu acho que tem outros componentes aí que seria interessante a gente discutir, né? Quer dizer, é natural que a empresa, vamos dizer, basicamente é um empreendimento comercial que visa um lucro, né? E querem potencializar o lucro. Aí vai desde, vamos dizer, a questão da legislação, a questão, vamos dizer, do prefeito autorizar, a questão da CETESB autorizar esse empreendimento. Já que, vamos dizer, vamos dizer, o objetivo nosso aqui, de vocês também, é informar a população, né? Eu quero quantificar mais ou menos o que é isso, né? Esse empreendimento vai ocupar uma área de 371 mil metros quadrados aproximadamente, né? E estão previstos ao longo dos 20 anos 11 camadas de 5 metros. Então nós vamos ter um colosso de 371 mil metros quadrados, né? Com altura, logicamente, uma parte vai aterrada e outra parte de 55 metros, pelo menos 55 metros, né? Também, em relação aí de dimensionamento, na entrevista anterior, e foi publicado no jornal, que o diretor forneceu uma informação que eu achei assim, muito interessante, né, que seriam investidos 100 milhões de reais nesse aterro, né? Foi isso? E até fiquei bem surpreso, né? 100 milhões de reais, quer dizer, num negócio que vai fazer um buraco, vai fazer uma drenagem, vai fazer, né? Quer dizer, é um valor muito alto. E aqui no estudo de impacto ambiental tem um orçamento do empreendimento, 12.688.000 reais, né? Muitas vezes as pessoas se apegam a um empreendimento que vai trazer emprego, vai trazer recursos, né? Investimentos elevados, e parece que não é bem assim. De fato, os investimentos que estão previstos a serem feitos ao longo desses 20 anos, eles ficam nesses 12 milhões que foram apontados no estudo. A questão de 100 milhões, esse número talvez ele pode ter saído de
de investimentos em compromissos, em outras questões sociais ou comerciais que não nos cabe aqui, né? O investimento do empreendimento que é proposto, né, para a região é na ordem de 12 milhões e 600, como foi apresentado no estudo. Perfeito. Eu acho que é interessante a população ficar sabendo disso, né, para não se impressionar com números grandiosos que de fato não são verdadeiros. Teve alguma dúvida com relação a esses números? Não, esses números a gente tem que saber qual que foi a origem, né? Talvez esses fossem sobre o investimento completo até o final da... Não, esses 12 milhões em termos de implantação e instrumentação... 100, eu falo, 100 milhões. Sim, esses 12 milhões é o previsto para ser investido ao longo desses, com base no dinheiro de hoje, né, na moeda atual de hoje, para a implantação do empreendimento até o seu final, seria 12 milhões e 600. Na ordem de, claro, tem algumas questões que vão depender de escavação. Então, hoje o custo do combustível é um, amanhã é outro. Então, isso certamente vai ter uma variação. Agora, fica na ordem de 12 milhões. Esse número de 100 milhões, de fato, né, como é uma outra diretoria que não está voltada ao licenciamento, aos aspectos técnicos, aos aspectos legais deste empreendimento agora proposto em fase de licenciamento, podem ter outras questões que a gente não sabe. Perfeito. Gostaria de fazer a pergunta ao Alex, representante do Grupo Oeste aqui em Araçatuba hoje. A cidade de Marília e a região de Marília hoje, composta por 51 municípios, uma população de 886 mil habitantes, também a cidade e região de São José do Rio Preto, composta por uma população de 1.300.000 habitantes e 86 municípios ao seu redor, qual o motivo do grupo escolher a cidade de Araçatuba para se instalar? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta, existe uma diferença entre a capacidade de produção de resíduos de Araçatuba e região na ordem de 250 mil toneladas dias e o empreendimento pretende receber 1.000 toneladas dias? De onde virão o restante que falta para completar essas 1.000 toneladas? Olha, foi excelente a sua pergunta, agradeço inclusive. O motivo da vinda para Araçatuba, ela não significa simplesmente uma escolha da empresa, olha, eu gosto de Araçatuba, eu quero ir para Araçatuba. Não. Nós estamos aqui com os lixões municipais em fase de encerramento. Todos eles têm aí uma vida útil próxima a 2 anos, ou não muito mais do que isso, de 2 anos e meio a 4 anos. Isso foi estampado no estudo, no estudo de impacto ambiental, que é o EIA-RIMAC e o seu respectivo relatório, que é o que nós estamos aqui discutindo. Por conta disso, especificamente a região de Araçatuba, ela não é um atrativo, ela tem uma carência de empreendimentos desta característica. Esse foi o primeiro ponto. Então, a discussão ela iniciou pela necessidade regional. A partir daí, como se faz a escolha do local? Por quê? Tudo isso foi analisado dentro do estudo também. A geração de resíduos. Qual resíduo que a gente está falando? Porque a gente fala de lixo, a gente só lembra do lixo de casa. Agora, nós temos aqui... Eu estou me referindo ao lixo residencial e ao lixo industrial, isso, que fazem parte dessa... Exatamente, que é a proposta. 1.000 toneladas dias. Exatamente. Desse lixo industrial, hoje, vamos chamar ele de lixo de uma forma geral. A Nestlé, para onde ela manda o lixo dela? São José do Rio Preto. Isso, ele viaja 120 km, 160 km, 160, é uma distância de 160 km. Ou seja, será que para a indústria vir se instalar na região de Araçatuba não seria um atrativo, não só para a indústria, mas para a população, com geração de emprego, geração de tributos, ter um local para disposição de seus rejeitos adequados? E quando a gente fala de rejeito domiciliar, a gente tem que lembrar também que a partir do ano próximo passa a viger a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde não existe mais aquele conceito de sair o lixo de casa, vai direto, vai ser enterrado. Isso não pode. Isso, a partir do ano que vem, vai ser impedido que se aconteça. Portanto, você vai ter que passar por um processo de separação do rejeito, da mesma forma que é feito na indústria, porque a indústria ela faz isso para não acabar colocando o dinheiro dela no lixo, de fato. Porque ela tira aquilo que é aproveitável, faz... dá o destino correto, reusa, recicla, obtém um retorno daquilo e só manda o rejeito para
para a disposição final, para o aterro sanitário. Agora, se nós pensarmos que essa atitude não deve ser feita somente na indústria, deve ser feita em casa, é por isso que a região de Araçatuba se torna importantíssima. Nós temos aí o setor calçadista de Birigui, que daqui a pouco vai precisar de um local para fazer a disposição correta. O município, fora todas as prefeituras, pequenas prefeituras, que necessariamente terão os seus focos de contaminação, os seus lixões encerrados. Por quê? A partir do momento que você tiver um local apto a receber o rejeito, eu não estou dizendo esse lixo que sai de casa hoje, que é enterrado nesses lixões, que provoca contaminação, que tem problemas com vizinhança. Nós estamos falando de um empreendimento com características principais de proteção ao meio ambiente. Então, quando nós pensamos em ambientalistas, os ambientalistas, a partir de várias normas, estudos, técnicas, desenvolveram uma técnica para tornar seguro. Então, por esse motivo, foi dado o nome de aterro sanitário, não mais de lixão. E, a partir daí, essa segurança ela deve ser levada aos polos regionais, principalmente industriais.